Oi, meu nome é Matheus Valatti e se você está vendo esse vídeo, creio eu que você está querendo aprender lógica de programação. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde eu e outras pessoas vamos estar te ensinando conceitos de lógica de programação. Então, seja bem-vindo ao primeiro vídeo de lógica de programação. Bem, lógica de programação não é nada mais. Se a gente for definir lógica, a gente poderia definir lógica como técnicas de encadear processos para resolver um problema. Ou seja, são passo a passo para resolver um problema. Então, isso seria lógica de programação. Se a gente for definir assim, a gente usa o quê? Para lógica, a gente usa algoritmos, que é diferente, tá? Diferente de algoritmo, aquilo que a gente aprendia na escola. Algoritmo 1, 2, 3, 4, na verdade é um pouco parecido, porque algoritmo não são 1, 2, 3, 4, mas são sequências de passos para resolver certo problema. Eu acho melhor eu exemplificar isso para você, que talvez você vai conseguir entender melhor. Vamos supor que aqui, na minha mão, eu tenho uma galinha, e essa galinha tem um problema. Ela precisa atravessar a rua. Então, vamos lá, a galinha tem um problema, que é chegar do outro lado da rua, certo? Bem, como é que a gente coloca isso dentro da lógica de programação? Tá, a galinha, se você não gosta de galinha, chama de jacaré, o que você quiser chamar. Vamos supor que essa galinha barra jacaré quer atravessar a rua, como eu disse, e a gente tem que dizer pra ela, olha, o que você diria pra uma galinha que quer atravessar a rua? Eu diria, galinha. Vamos supor que é uma rua, uma avenida movimentada, que tem uma faixa e tem um sinal. Galinha, se o sinal estiver verde, olhe para o lado de esquerdo, olhe para o lado direito. Se não estiver vendo o carro, atravesse a rua. Ponto, resolvi o problema da galinha barra jacaré que queria atravessar a rua. Entendeu o conceito de lógica de programação? São passo a passo a ser seguidos. E é basicamente isso. Por exemplo, uma receita de bolo é um algoritmo. Então você tem... No algoritmo a gente tem sempre a entrada. O que é a entrada, Matheus? São dados que a gente tem. Por exemplo, no caso da galinha, a gente tinha a galinha que queria atravessar a rua. Vamos supor que na receita de bolo a gente tem dados como farinha, ovo, óleo, leite, dados. Guarda isso como entrada, dados. E a gente tem um processo. O que é o processo? No caso da galinha, o processo era olhar se não estava vindo o carro desse lado, olhar se não estava vindo o carro desse, se o sinal estava verde, e atravessar. Caso não tivesse carro ou caso o sinal estivesse vermelho, não atravessava e esperava até pudesse chegar e atravessar. E aí que tá. Então, vamos voltar pro exemplo do bolo, que eu acho que você vai conseguir entender melhor o conceito de lógica de programação. Bem, então a gente tem a entrada, que é os dados que a gente tem. Então, a gente tem o açúcar, a gente tem o leite, a gente tem o ovo e so on. E aí, a gente tem o processo, que é o quê? O que a gente vai fazer com isso? Que aí entra a lógica de programação no seu dia a dia, que às vezes a gente acaba nem percebendo, mas a gente está envolvido pela lógica de programação, que é: primeiro passo, misture os líquidos. Vamos supor, o leite, o ovo, o óleo. Ponto. Segundo passo, misture os secos. O trigo, mistura. Depois, bata tudo no mixer. Pronto. Depois, coloque numa forma, leve ao forno por 40 minutos. Pronto. Isso é lógica de programação. Mas aí, né, a gente, lógica de programação no nosso dia a dia, mas Matheus, e lógica de programação com o computador? Porque o computador don't speak português, o computador não fala português. E aí que entra a importância. O computador fala inglês muitas vezes. Vamos falar só que o computador fala inglês. Então a gente tem que falar na linguagem do computador. Mas o computador não fala inglês, ele fala a linguagem de máquina. Mas enfim, então a gente tem que passar comandos pro computador. Até o computador fala inglês, então fica a dica aí. Se o computador fala inglês, eu acho bom você também aprender inglês. Porque se você tá pensando em entrar para a área de TI, inglês é muito bom. Então eu acho que seria uma vantagem. Fica a dica aí. Mas voltando ao que eu estava falando, bem, a gente tem que passar isso para o computador entender o que a gente quer dizer. E o que eu vou fazer? Eu vou ir para minha tela do meu computador e a gente vai usar uma linguagem chamada Python. O que é uma linguagem? Linguagem de programação, nada mais, nada menos, uma forma para um software que traduz esses comandos para o computador. E a gente vai usar o Python. Eu vou te mostrar como você vai instalar ele e vou te dar alguns comandinhos para você ter uma noção de lógica de programação. E nos próximos vídeos você vai ter outras pessoas, são colegas meus da faculdade, que vão estar te ensinando conceitos básicos de lógica de programação. Então vamos para o computador que eu vou te mostrar um pouquinho mais sobre lógica de programação. Tá no Google agora, né? E a gente vou te ensinar como você vai baixar o Python. Você vai no Google, você vai pesquisar Python. Aí você vai no site, sempre baixa no site oficial, que é welcometopython.org, que é esse primeiro site que vocês estão vendo, certo? Aí feito isso, acessou o site, bonitinho, vocês vão lá em download, certo? Você vai clicar em download.
a última versão, que é 3.10.6. Aqui o logozinho do Python, né? Python vem de Python, né? Mas a história do Python vocês podem procurar depois, um vídeo à parte. Aí vocês vão vir escolher a opção que, se for Mac, né, vocês vão pro Mac, se for Linux, vão baixar pro Linux, no meu caso é Windows, então eu vou baixar pro Windows. Aí o que eu fiz? Eu vim aqui, né, como eu já instalei, é aquele processo, vai baixar e só seguir, pronto. Seguiu, lá vai estar baixado. Quando que você baixou o Python, né, depois de instalado, você vai no seu iniciar lá, naquela janelinha do Windows, vai procurar por idle, IDLE, e vai abrir esse prompt, que é aonde você vai ver, onde você consegue programar em Python, né? Onde a gente vai ensinar alguns conceitos de lógica e de programação para você. Recapitulando, o que é o Python, Matheus? O Python nada mais, nada menos que uma linguagem de programação, por sinal muito famosa hoje em dia. E o que é uma linguagem de programação? Ela é simplesmente, você fala português e você tem um cara que fala árabe. E o Python, a linguagem de programação, não só o Python, ele faz essa comunicação entre você e aquela pessoa que fala árabe. Então, se você vai falar para oi, a gente fala oi, por exemplo, em português, mas em árabe eu nem sei como é que fala. Vai falar oi em árabe. Então, o computador traduz e o árabe vai entender que você está falando oi. Se o árabe falou com você, o tradutor vai traduzir e você vai entender que ele está falando oi com você. O Python é a mesma coisa, ele traduz a linguagem que a gente entende e usa para o computador entender e dar esse comando de respostas para a gente. Então aqui é o prompt e vamos começar com uma coisa bem simples. No Python a gente tem um comando chamado print, que ele nada mais nada menos do que vai mostrar na tela ou aquilo que a gente está pedindo. Então vamos começar com aquele famoso hello world. E exatamente isso. Print significa mostrar. Então ele vai mostrar na tela o que a gente escreveu aqui, que foi hello world. Clicando no enter, temos hello world, certo? Viu? Conseguiu entender? Mais ou menos? Então print é uma função do Python e você vai aprender isso com a prática. Então print é uma função do Python aonde que ele vai mostrar na tela algo para você. Agora vamos lá, vamos mais para frente. Vou te dar um conceitinho chamado variável. O que é uma variável, Matheus? Uma variável, ela simplesmente guarda um valor. Vamos supor que você tem várias caixinhas e vamos supor, aquelas caixinhas guardam valores, então isso são variáveis. Vou dar um exemplo para você aqui. Vamos colocar lá número 1 igual 5, certo? Número 2 igual a... vamos botar 5 também, né? Aí vamos lá, vamos print. Vamos pedir para mostrar o resultado disso daqui. Print número 1 mais número 2. E que valor que a gente vai ter? 10. Então vamos lá. Tá vendo aqui o número 1? Ele está recebendo o número 5. Então vamos supor, na caixinha do número 1 a gente tem o valor 5. Na caixinha do número 2 a gente também tem o valor 5. E aí a gente vai dar aquela função de Python, me mostra a soma do número 1, que qual é? 5, mais a soma do número 2, que também é 5, que vai retornar o valor 10. Lembra daquele conceitinho que a gente disse para vocês? Ó, entrada, que é os dados que você tem, processamento e saída, certo? Agora a gente vai parar por aqui. Nas próximas aulas vocês vão conseguir entender alguns conceitos a mais de variáveis, mas resumindo, variáveis a gente tem alguns tipos dela. A gente tem a variável que é chamada de inteira, que é int, inteira, que seria número. Variável chamada string, que seriam caracteres, como se for um nome. A gente tem variável chamada float, que também poderia ser um número, só que número com vírgula, foi esse número. E a gente tem a variável boolean, é da lei de Boolean, que é verdadeiro ou falso. Então vamos supor, bonito, vamos supor que eu estou afirmando que eu sou bonito. Bonito. Então bonito é igual a true, entendeu? Acho que eu consegui resumir um pouquinho, mas vocês vão ter mais noção logo à frente do que eu estou dizendo. Então, a princípio, a gente tem essas variáveis aqui. Int seria número, string seria letras, float seria números com vírgula, vamos supor, true or false, que é verdadeiro ou falso, são afirmações. Então, afirmei, eu sou bonito. Verdadeiro. Então, ele me está mostrando aqui true. É isso, galera. E espero vocês na próxima aula. Provavelmente não vai ser eu, mas vocês vão conseguir entender um pouquinho mais sobre lógica de programação. E acredito que isso vai ajudar vocês bastante. É isso, um abraço e até a próxima aula.